Olá, eu sou a doutora Mariana Moscovici e eu vou estar conversando com vocês hoje sobre corpo e mente, uma conexão de bem-estar, a convite da CIPAT 2021. É uma honra estar com vocês aqui hoje, falando desse assunto tão importante. Bom, você já sentiu alguma vez que ficou tão nervoso que suas mãos começaram a tremer? Ou, por exemplo, ficou tão preocupado que não conseguiu dormir à noite? Se você já sentiu uma dor no estômago quando você ficou nervoso ou ansioso, com certeza você já experimentou essa conexão mente e corpo. Nossa química e biologia impactam nosso humor, nossas emoções, assim como nosso pensamento e nossas crenças. Mas então, o que é essa conexão mente-corpo? Nada mais é que essa conexão é o elo entre o pensamento, nossas atitudes e comportamentos de uma pessoa e sua saúde física. Nossas emoções podem sim afetar nossos corpos e influenciar nossa saúde e também nossa longevidade. Então, o que é essa conexão mente-corpo? É um componente importante da medicina integrativa que busca tratar todas as pessoas como um todo, não apenas os seus sintomas. Nós sabemos que essa conexão entre o nosso cérebro, entre nossa mente, nosso corpo e nosso espírito é fundamental para termos um tratamento adequado. E esse cuidado inclui mente, corpo e espírito. Quando um desses fatores não está bom, com certeza o outro vai estar afetado. A conexão mente-corpo é a crença de que as causas, o desenvolvimento e os resultados de uma doença física são determinados a partir dessa interação de fatores psicológicos, sociais e biológicos de cada ser humano. Mas então falando, como que ele se conecta? Como que o cérebro se conecta com o resto do nosso organismo? O que é o cérebro? E como é realizada essa conexão de uma maneira inversa também? Bom, o cérebro é conhecido como o comandante do corpo, né? O grande órgão do nosso corpo, o supercomputador humano. Mas o cérebro não é apenas uma máquina operando sozinha. Ela depende do resto do organismo para funcionar de uma maneira adequada. O corpo e o cérebro eles estão profundamente interligados. Então, o que é o cérebro? O cérebro é um órgão incrivelmente maravilhoso que constitui 2% do corpo humano, mas ele é responsável por todas as funções do nosso corpo, como, por exemplo, respirar, ele que controla a nossa respiração, controla o sistema autonômico, ou seja, a nossa pressão arterial, a nossa temperatura corporal, controla o nosso sono, controla nossos movimentos, controla a nossa sensibilidade, controla todos os nossos sentidos, olhar, respirar, cheirar, sentir. Então, realmente, o cérebro é uma super máquina e tem que estar em boa forma. Como que o corpo e o cérebro se comunicam então? De diversas maneiras. Através dos neurotransmissores, né? Através de químicas e físicas, através de hormônios e também através de mensageiros químicos e físicos, assim como através da própria corrente sanguínea, através do nosso sangue. Então, todo o nosso corpo vai estar interligado por esses fatores. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso agora. Como que a saúde pode ser afetada, então? Pelo estresse de eventos bons e ruins da vida, como, por exemplo, um casamento, um divórcio, uma promoção no trabalho, a compra de uma casa, uma hipoteca. Pode ser alterada por rotinas diárias, como, por exemplo, no trânsito, né? Nós podemos ficar estressados de não estar chegando no horário. Por exemplo, temos que cumprir prazos, expectativas reais e relacionamentos que não são saudáveis. E é muito importante, então, identificarmos essas causas que estão nos levando a esse estresse e agirmos da melhor forma. Os estresses emocionais, como medo, raiva, tristeza, ansiedade e crença, assim como outros estressores que eu vou mostrar agora, podem afetar essa nossa conexão, corpo e mente. E, como eu falei, eu vou falar como que ele se conecta um pouquinho mais para frente. Os outros estressores seriam estressores químicos, como pessoas com desidratação, deficiências nutricionais, ou seja, falta de vitamina, pessoas que consomem álcool com muita frequência, ou que têm um consumo de alguma droga ilícita, medicamentos, pesticidas, própria poluição ambiental, e os estressores estruturais,
como sobrepeso, sedentarismo, má postura no próprio trabalho. A forma como você se sente frente a um obstáculo na vida, ou seja, como você vê todos esses estressores, é o que vai determinar o tipo e a quantidade de energia que você deve ter para superar esses desafios. E estar consciente de todas as emoções que esses estressores desencaneiam nesse processo facilita o despertar do interesse em resolver essas situações e superar todas as barreiras. Como então esses pensamentos e as emoções podem afetar a saúde? Como que esses estressores podem afetar a sua saúde? Quando nós estamos estressados, normalmente nós liberamos tipos de hormônios como a adrenalina e o cortisol. A adrenalina e o cortisol, eles são liberados principalmente em momentos de alerta. Por exemplo, quando tem algum fogo na casa, por exemplo, quando você é assaltado. Então, essa liberação de adrenalina vai fazer com que você reaja e com que você esteja mais seguro. Então, são hormônios que vão te ajudar nessa segurança. No entanto, no dia a dia de hoje, esses hormônios eles são liberados de uma forma contínua. E sendo liberados de uma forma contínua, eles acabam sendo prejudiciais para a nossa saúde. Então, quando estamos constantemente expostos a fatores estressores, podemos então desenvolver sintomas relacionados a uma produção exacerbada de adrenalina e cortisol, que ela permanece o tempo inteiro ali. E essa liberação prolongada dessa adrenalina e desse cortisol pode levar a afetar a nossa saúde física, piorando a nossa resposta imunológica, ou seja, os pacientes que estão estudos mostram, que os pacientes estão em constante estresse, têm uma resposta inadequada, por exemplo, frente a uma infecção, ou eles respondem de uma maneira mais lenta quando utilizam um antibiótico, não funciona de uma maneira adequada. Problemas digestivos são muito comuns, por exemplo, com úlceras gástricas, dores abdominais, diarreia. Quantas vezes não viu quando você ficou muito nervoso que soltou o seu intestino, ou que você teve essa dor abdominal, ou mesmo a constipação? Problemas cardíacos, pacientes apresentando pressão alta, apresentando desmaios, Nós vimos recentemente, quando faleceu essa cantora muito famosa do Brasil, infelizmente, que teve outras pessoas que passaram mal, que desmaiaram, que tiveram a pressão, alterou muito a pressão alta e tiveram que ir para o hospital. Ou seja, nosso fator emocional, nosso fator de mente, está influenciando em nosso fator físico. Problemas neurológicos e psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Estudos mostram que pacientes que são expostos a um estresse contínuo podem sim ser mais depressivos, ter mais ansiedade, apresentar tremores, apresentar problemas de quedas, apresentar desmaios e alterações no sono, como por exemplo a insônia, sono fragmentado e não descansar à noite. O que nós comemos também afeta a nossa mente e a nossa saúde. Aqui é o inverso. Então, como que o nosso organismo vai afetar a nossa mente? E os estudos já mostraram que a conexão mente e corpo se manifesta também no intestino e que o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Eles estão intimamente ligados através de um nervo vago, e dessa maneira transfere informação de cima para baixo. Inclusive, no estômago, no intestino, é que nós temos a produção de serotonina, que é um neurotransmissor tão importante para nós termos um humor estabilizado. Então, pacientes que não têm, que têm uma diminuição de serotonina, têm a chance de ter mais depressão. Por isso que nossa saúde e nossa alimentação, nossa saúde bucal, ou seja, nossa saúde digestiva, digestória, vai influenciar também na sua mente e no seu bem-estar. Então, temos que comer de maneira adequada, realizar atividades físicas regulares, pois esses neurotransmissores, esses hormônios e na corrente sanguínea está sendo levada de um lado para o outro. Então, tudo o que você fizer para melhorar sua mente, você vai consequentemente melhorar o resto da saúde e vice-versa. Então, o que podemos fazer, O que mantém realmente sua saúde emocional estável, controlada? É você estar bem consigo mesmo, Ter um psicológico geral adequado, conhecer os seus sentimentos, ter qualidade de vida, em seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, manter a capacidade de você criar umas novas habilidades de desafio, de enfrentamentos e ter a capacidade de controlar os seus sentimentos. Mas eu sempre falo, para controlar o seu sentimento, você precisa conhecer o seu sentimento. Então, é uma tarefa e um exercício de autoconhecimento.
Os pensamentos e os comportamentos das pessoas têm a capacidade de mudar a sua biologia. Assim como esse poder e o mistério da conexão, né? Esse é o poder e o mistério da conexão corpo e mente. Não só com bom pensamento, você e boas atitudes e bons hábitos de vida, você também consegue transformar a sua biologia. E estudos mostram que mesmo pessoas que tenham alguma doença genética, né, alguma doença que tem uma herança genética, podem sim, de uma maneira, com os seus hábitos de vida, ativar ou desativar esse gene. Dessa maneira, isso é muito importante que eu estou falando, porque a gente sabe que tendo bons hábitos de vida, com uma boa alimentação, principalmente bons exercícios físicos, muitas vezes você pode anular aquela doença genética que vinha através dos seus familiares. Então, estudos mostraram que nós somos responsáveis por 70% de ter essa chance de ativar ou desativar esse gene em alguns casos. Então, quais são as terapias mente-corpo que vão lhe ajudar a você conseguir ter essa mente e esse corpo adequado? As terapias mente-corpo são técnicas de cura que promovem o relaxamento e o encorajamento para uma atenção plena. Essas terapias, elas usam o corpo para afetar a mente e vice-versa. Nossos padrões de pensamento, os medos e as preocupações podem, dessa maneira, nos afastar do próprio bem-estar. Então, o que eu sempre indico? Que nós temos que fazer terapias que a gente goste, ou procurar alguma terapia que lhe faça bem e que você tenha um prazer em realizá-la. Nem todas as terapias vão servir para todo mundo. Então, procure algo que você gosta. Algumas pessoas gostam de fazer uma terapia em grupo, outras uma terapia mais individualizada. Então, realmente, você tem que procurar algo que sirva para você. As terapias que nós sabemos e que estão descritas na literatura que podem ajudar é a acupuntura, arte-terapia, musicoterapia, realizar respirações conscientes. Isso muitas vezes parece muito simples, né? Respirar, simplesmente respirar. Mas nós fazemos isso de uma maneira tão automática que nós nem percebemos. Então, a respiração consciente pode ajudar a tirar você de uma ansiedade, até mesmo a regularizar a sua frequência cardíaca. Então, pense, pare por um minuto, faça uma respiração consciente, não precisa de muito tempo. Respire até 4, expire até 4, inspire até 4 ou até 8, expire até 8. Esse tipo de respiração consciente, existem diversos tipos, principalmente associadas à meditação e ao yoga, que ensinam a respirar e ter essa respiração consciente dessa entrada do ar em nosso organismo. Quando você estiver muito ansioso ou quando não souber o que fazer, faça uma respiração que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Realizar terapias de grupo, onde você conhece os problemas e as soluções de outras pessoas, pode lhe ajudar. Realizar imaginação guiada, normalmente realizada por psicólogas ou por fisioterapeutas ou por algum profissional que lhe ajude a realizar essas terapias. Meditação, tai chi, chuan, yoga, todas essas são técnicas e são terapias que podem ajudar na conexão corpo e mente. Não só falando então sobre as terapias e o tipo de exercício que você pode fazer, mas também falando sobre a sua saúde em geral. Prevenção de doenças, né, não só endocrinológicas, cardíacas, imunológicas, mas também neurológicas. A prevenção dessas doenças crônicas, né, requer uma mudança de vida e no estilo de vida. Só que essa mudança deve ser feita de uma maneira pausada, de uma maneira lenta, respeitando o limite de cada um. O que os estudos mostram é que você apresentar uma alimentação saudável, exercícios regulares e constantes e melhora os hábitos de sono, dessa maneira você pode melhorar e muito a sua saúde mental e sua saúde física. No entanto, não é tão simples assim, e nossa capacidade de implementar essas mudanças normalmente é impulsionada por nossas atitudes, ações e comportamentos, que muitas vezes não estão muito bem controlados. Por isso, é um ciclo. Quando um está bem, o outro está bem. Quando um está mal, o outro está mal. Os estudos mostraram que para a prevenção de demência, por exemplo, esses hábitos de vida, eles contam lá do comecinho na sua vida, desde antes dos 18 anos. E mostraram que esses hábitos de vida, eles são acumulativos e que você deve ter essa melhora de hábitos de vida o mais cedo possível. É claro que se você começar mais tarde não tem problema, o importante é começar.
E esse estudo incrível que saiu na Nature, na revista Nature, que é muito importante no meio médico, ele mostrou que pacientes que tinham maior nível de educação, pacientes que não tinham, né, ou tinham, por exemplo, comorbidades, doenças como hipertensão, diabetes controlada, e pacientes que não fumavam, não tinham depressão, realizavam uma atividade física, tinham menos chance de vir a desenvolver doença. Então, o que eles encontraram? Como eu falei, pacientes que apresentavam hipertensão e obesidade na idade média, ou que fumam, que têm depressão, ou que são sedentários, né, agora estou falando ao contrário, ou que não têm uma vida social adequada, né, uma vida social, podem ter maior risco de ter demência. E desses fatores que estou falando aqui, vários deles são modificáveis, né? Na verdade, a grande maioria. Você consegue não fumar, você consegue fazer uma atividade física, você consegue ter uma vida social mais ativa, consegue ter uma boa educação, ou mesmo tentar fazer leituras e fazer algo para melhorar a educação. E dessa maneira nós conseguimos prevenir até 33% de chance, né? Temos menos chance de vir a prevenir a demência. Por isso que é tão importante você ou seus familiares começar hoje a mudar o seu estilo de vida, para você ter mais qualidade no final da sua vida e de seus familiares. Então, por onde começar? Começar hoje, no aqui e no agora. A gente sabe que toda mudança é difícil, e mais quando as pessoas são adultas. Acaba sendo mais complicado de você implementar uma mudança. Não adianta de um dia para o outro, agora a partir de amanhã eu vou correr uma maratona. Porque isso não vai acontecer. Você vai se cansar muito rápido, você vai ficar frustrado muito rápido por não conseguir fazer essa mudança. A mudança tem que ser lenta e progressiva e duradoura. O mais importante é que você mantenha essa mudança do seu estilo de vida por um tempo longo e que você permaneça realizando essa mudança. Se você não consegue fazer, eu sugiro que você peça ajuda de um profissional. E esse é o ideal. Se você vai realizar uma mudança no seu cardápio, no seu hábito de vida alimentar ou na sua atividade física, é muito importante você ter a ajuda de um profissional que entenda sua individualidade e que lhe ajude dentro de sua individualidade. Realize essas mudanças de maneira lenta e regular. Coloque um limite, não no dia seguinte, senão em um ano. Outros estudos mostram que para você mudar uma alimentação, né, um tipo de comida em um paciente idoso, por exemplo, a gente tem que demorar pelo menos 4 meses. Então não é de um dia para o outro que isso acontece, que essa mudança acontece. Pense que você está uma vida praticando aquele hábito que não é saudável. Então, por exemplo, se você come muito açúcar, você tem que tirar o açúcar, não vai parar amanhã. Você vai comer 4 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana e assim por diante. Ou se você vai praticar um exercício, primeiro você vai começar uma caminhada de 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos. Porque se você já sair correndo 20 minutos, você vai sentir dores, no dia seguinte você não vai querer correr mais, não é isso? Então, tem que ser lento e gradual. Procure uma atividade mental que lhe agrade, sempre lembre da sua individualidade e respeite os seus desejos. Inclua atividades físicas regulares, melhore sua alimentação, seja organizado, mantenha um calendário, inclusive para essas suas atividades de meditação, de respiração. É muito importante que você, assim como você escreve os seus compromissos no calendário, que você escreva e que você separe do seu dia 20 minutos, 30 minutos para fazer algo para o seu próprio bem-estar. E que esse bem-estar esteja agendado na sua agenda, porque se você não escrever ali, tem grande chance de você esquecer ou deixar para depois, assumindo um outro compromisso. Entenda que uma mudança não ocorre de um dia para o outro e que normalmente todos os seres humanos levam tempo para realizar uma mudança. Bom, chegando aqui já no meu último slide, eu gostaria apenas de sugerir para vocês uma leitura de livro que chama The Biological Mind, How Brain, Body and Environment Collaborate to make us who we are. Então, o que nós comemos, o que nós somos, nosso corpo, nossa mente e o meio ambiente que está em volta vai colaborar para quem é você. Vai colaborar para descobrir quem é você. Nossas emoções, tanto com o nosso cérebro, são fundamentais para medir como percebemos e interagimos com o mundo. E quando compreendemos que o nosso mundo externo nada mais é que o reflexo do nosso mundo interno, temos a responsabilidade, assim, de assumir as rédeas de nossa própria saúde.
Então, isso é tão importante que não é só você, né? Não é só o seu próprio bem-estar, mas você estando bem, você vai passar esse bem-estar e você vai tratar de uma maneira mais adequada os seus colegas e seus familiares. Quantas vezes vemos os exemplos de pessoas que estão mal-humoradas, que tratam mal, nada mais porque dormiu uma noite, não teve uma noite de sono adequada, ou porque está com uma dor de barriga, você acaba transmitindo isso para o seu ambiente de trabalho, para a sua família, e acaba sendo prejudicial para outras pessoas também. Então, quanto melhor você estiver, o seu ambiente também vai estar muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu estarei totalmente à disposição para tirar dúvidas, perguntas sobre esse assunto, que é tão importante hoje em dia, né? Principalmente em tempos de Covid, estar bem de saúde mental e saúde física. Vocês podem me procurar aqui por todos os canais das mídias sociais, Instagram, Facebook, ou até pelo YouTube, que eu tenho diversos vídeos por lá. E estou à disposição para qualquer dúvida e pergunta. Um grande abraço e mais uma vez muito obrigada pelo convite para participar desta palestra. Até mais!